Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Mais uma vez. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor realizou até aqui, até agora, nesse culto. E queremos, Senhor, continuar nas expectativas daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que os nossos corações possam estar inclinados à sua vontade e que nós possamos ouvir a sua palavra e obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, Romanos 12, 12. Mais para frente eu vou falar ainda hoje nesse sermão sobre o contexto dessa palavra, mas você já deve se lembrar que é ali em Romanos 12, 2, que o apóstolo Paulo ele está falando sobre uma nova forma de viver, uma nova vida. Ele diz assim: não vos acostumes, não se amolde, não tenha a forma do mundo, não se amolde aos padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é nesse cenário que o apóstolo Paulo diz essas palavras que nós acabamos de ler de Romanos 12, 12, que são as palavras alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ou seja, é um contexto de uma nova estação, de uma nova maneira de se viver. É isso que o apóstolo Paulo está apresentando à igreja de Roma. E isso é de forma proposital, intencional, porque se você conhece um pouquinho da história, você sabe que a maior imoralidade, a concentração de imoralidade naquele tempo era exatamente em Roma. Existia até como forma de culto, orgias. Existia a prostituta cultual, ou seja, uma maneira de se cultuar era se prostituindo. E a igreja estava inserida nesse ambiente. E o apóstolo, quando ele escreve à igreja de Roma, ele está dizendo: olha, tem uma nova vida, tem uma nova estação, tem uma nova maneira de se viver. E eu preciso que vocês prestem atenção nisso aqui. É sobre isso que ele está falando. Por isso, o tema dessa mensagem é sobre o poder da oração para a nova estação. Você pode repetir isso comigo? O poder da oração. Vamos lá. O poder da oração para a nova estação. Amém? Que estamos em uma nova estação é um fato. Eu não sei você, mas eu não tenho dúvidas que nós entramos em uma nova estação. Pastor, mas é porque virou o ano? Por que estamos em uma nova estação? Não, amados, essa estação da parte de Deus, ela não está restringida à virada de ano. Mas é quando você está conectado, quando o teu espírito está conectado ao Espírito de Deus, a Bíblia diz assim: fará Deus alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas? Então Deus tem ministrado ao meu coração sobre essa nova estação. Outro dia a pastora estava lá em casa, acho que lavando louça, fazendo alguma coisa. Ela colocou um outro pastor lá para ouvir uma pregação. E ele estava falando exatamente aquilo que eu venho falando. E é um pastor que a gente admira muito, e eu achei incrível como Deus fala de fato aos seus servos. E isso não se restringe à pessoa do pastor, o pastor, o ungido de Deus, não, nada disso. Se você se humilhar diante dele, se você colocar o teu espírito inclinado ao que o espírito dele está falando, você vai ouvir essa voz.
E é incrível como, se você sair daqui e for para um outro lugar, vai viajar, e lá na viagem você quer ir numa igreja, num culto, se essa igreja for de fato uma igreja de Deus, com uma pessoa séria liderando, você vai ouvir a mesma palavra. Porque é a voz de Deus sobre a terra, amados. Então, o que Deus tem falado é que nós estamos sobre uma nova estação. Talvez você escuta um outro pastor, ou um profeta, um apóstolo, seja o que for, e talvez ele não use o termo estação, talvez ele use um novo tempo, talvez ele use uma janela de oportunidades, mas fato é que é a mesma coisa. E eu queria que vocês entendessem e discernissem isso. Não é que nós vamos entrar, nós já estamos nessa nova estação. Então, para mim, isso é fato, eu não tenho dúvidas. E eu tenho dito isso e tenho pregado isso, e Deus, desde o início do ano até lá para novembro, Deus não me dá mais outra mensagem a não ser essa. Estação, estamos em uma nova estação. A palavra é estação. Então, nós estamos aprendendo a cada culto a como usufruir, desfrutar, aproveitar o melhor dessa estação. E é sobre isso que eu quero conversar, quero continuar conversando. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que Deus tem nos dado para esse tempo. É incrível como Deus anuncia a mudança de tempo. Isso não é novo, amados. É assim que Deus trata. Em Mateus capítulo 4, do versículo 15 ao 17, nós encontramos algo interessante. Diz assim: terra de Zebulão e terra de Náftali, caminho do mar além do Jordão, Galileias dos gentios. O que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo uma voz profética ecoando sobre o mundo. E essa voz, ela está dando diretrizes. E essa voz profética, ela diz: terra de Zebulão, terra de Náftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Esse texto está falando de um anúncio de uma nova estação, um novo cenário que começou a surgir, uma nova atmosfera. O mundo espiritual mudou. Muitas coisas mudaram, amados. Se você reparar, 20, 30 anos atrás, as igrejas eram infestadas de pessoas caindo possessas, endemoniadas. Mas a igreja mudou a sua forma de ser igreja e o diabo mudou a sua forma de ser diabo. É o que eu disse há muito tempo, são os demônios suicidas. Hoje a gente já não encontra mais isso. Óbvio, a gente encontra aqui e ali, mas é minoria. Então as estações mudam. E aqui nós temos um anúncio profético: terra de Zebulon e terra de Náftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 16, Mateus 4,16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. De repente aconteceu uma mudança no cenário espiritual. O mundo espiritual de repente mudou. Os demônios, os principados que tinham autoridades sobre determinados lugares, de repente estão sendo despojados. É isso que o texto está falando. Terra de Zebulon e terra de Náftali. Você que estava sob o domínio de potestades, de principados, eu tenho uma notícia para dizer: a luz chegou até você.
O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Amados, esse texto aqui está falando de uma mudança de cenário no âmbito espiritual. Não é que estava de noite e amanheceu, o sol chegou. Não! O mundo espiritual teve uma colisão, porque no mundo espiritual uma luz chegou para determinar a autoridade sobre aquela região, sobre aquela cidade, sobre aquele tempo. Quem está entendendo? A luz simplesmente chegou, dissipando todas as trevas. Algumas pessoas querem entender a nova estação no âmbito natural. E não é assim que se discerne as coisas de Deus. Pastor, mas eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, não estou ouvindo nada. Não é assim que discerne as coisas de Deus. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a grandeza do Evangelho de Deus. Acredite você ou não, tem um demônio trabalhando para que você não creia, para que você não veja a grandeza da palavra de Deus que está sendo anunciada. Não consigo crer, não consigo ver. Eu sei, existe um demônio trabalhando para que isso aconteça. Mas o mundo espiritual começou a mudar. Repete comigo, o mundo espiritual começou a mudar. Eu tenho uma notícia para te dar. Algumas coisas estão acontecendo no mundo espiritual. E você tem que ficar ligado. Amém ou não amém? Algumas pessoas querem entender a nova estação no âmbito natural, sem antes discerni-la no âmbito espiritual. Não tem como. Olha o versículo 17, Mateus 4,17. Olha o 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Ué, mas o que aconteceu? Versículo 17. A partir desse dia. Olha como o mundo espiritual se moveu. E olha a resposta no âmbito natural. A partir desse dia, Jesus começou a pregar. Você não está entendendo. O mundo espiritual anteviu que Jesus ia começar o seu ministério, ia começar a sua obra, e as trevas tentou resistir à luz, mas não houve resistência, porque Jesus ia pregar. Jesus ia liberar uma palavra, Jesus ia decretar algo. Você não está entendendo, mas eu preciso esclarecer: toda luta, toda relutância, toda opressão que te impede de vir para a igreja, de ouvir a palavra, é porque o mundo espiritual sabe exatamente o que vai acontecer. O mundo espiritual sabe o que será liberado. É uma palavra que muda as nossas vidas. Quem está me entendendo? Então, o texto diz: a partir desse dia Jesus começou a pregar. Opa! O que Jesus começou a pregar? Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu já tenho dito e falado sobre isso. Eles tinham um padrão de reino e de repente Jesus aparece no cenário e diz: arrependa-se, porque tem um novo reino que acabou de ser inaugurado. Ei, arrependa-se, porque chegou um novo estilo de vida. Arrependa-se, porque chegou uma nova forma de ser crente. Arrependa-se, porque chegou uma nova forma de cultuar. Sabe aquela antiga e velha forma de cultuar? Terno, gravata, religiosidade, cumprindo ritos. Isso já era. Arrependa-se disso. Os verdadeiros adoradores nessa nova estação que Deus procura são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus chegou com uma mensagem, e a mensagem de Jesus é: tem uma nova estação para vocês. E a mensagem de Jesus
E a mensagem da nova estação era sobre a chegada do reino dos céus. As estações carregam uma mensagem e exigem um posicionamento. Repete comigo: as estações carregam uma mensagem. Quando Deus libertou o povo do Egito e Deus começa a dar os decretos, nós estamos lendo isso, nós lemos isso, e por meio de Moisés, ali nós vemos que ali era uma estação com a mensagem era: se você obedecer, você vai ter isso. Se você não obedecer, você vai ter isso aqui. Essa era a mensagem. Quando o povo era exilado, quando o povo se prostituía e se desviava da vontade de Deus, Deus vinha com uma nova estação, levantava o profeta e o profeta tinha uma mensagem. A estação carrega uma mensagem. A mensagem da nova estação era sobre a chegada do reino dos céus. As estações carregam uma mensagem e exigem um posicionamento. A mensagem era: o reino dos céus chegou. O posicionamento era: arrependa-se. Porque diante de uma nova estação de Deus para as nossas vidas, ela sempre vai exigir de nós um posicionamento. Não dá para a gente ser o crente meia boca que a gente é frente a uma nova estação de Deus para as nossas vidas. Não dá, amados. Não dá para a gente continuar do mesmo jeito diante de uma estação de grandes oportunidades, e se nós queremos usufruir, se nós queremos vivê-la, se nós queremos desfrutá-la, então nós precisamos nos posicionar. Não dá mais para crente não ler a Bíblia. Vamos começar por aí. Nem venha falar comigo, se você é crente e não está lendo a Bíblia, nem venha falar para mim que você não está lendo a Bíblia, que você vai tomar uma bronca. Como que um crente não lê a Bíblia? Já era, amados. Isso era para, 30 anos atrás, quando você chegou na igreja, no primeiro dia de conversão. Hoje não dá mais para tolerar esse tipo de comportamento. A gente precisa crescer e amadurecer. As estações carregam uma mensagem e exigem um posicionamento. O maior desafio do cristão é decifrar, discernir, decodificar a mensagem de Deus para essa nova estação. Existe uma mensagem que precisa de ser decifrada, decodificada, discernida. Amém ou não amém? É por isso que o papel da oração é extremamente importante. Eu vou repetir. É por isso que o papel da oração é extremamente importante. Eu vou repetir. É por isso que o papel da oração é extremamente importante. A oração na vida do crente é como o oxigênio na vida do ser humano. Se acabar o oxigênio, acaba a vida. Se acabar a oração, acaba a vida. Um crente que não ora, ele não tem vida. É um morto-vivo. É um zumbi espiritual. Algumas pessoas acham que as coisas são como são. Não conseguem enxergar o elemento espiritual por trás de cada situação. Acredite, cada situação que você vive, existe um elemento espiritual por trás. As coisas não são como são. Nesse exato momento, nós não estamos aqui sozinhos. Existe um mundo espiritual se movendo. Existe uma guerra sendo travada. Uma guerra para ganhar o seu coração, a sua mente. Uma guerra para impedir que a palavra alcance o alvo estabelecido. Nós estamos aqui e
O que nós estamos vivendo agora é reflexo de algo que já está acontecendo no mundo espiritual. Não se iluda. Alguns cristãos ignoram o elemento espiritual. O que está por detrás do fracasso, das dívidas, das enfermidades, da miséria, da luxúria, da ganância, da imoralidade sexual? Existe algo espiritual. Da perversidade, da mediocridade. Não se iluda, amados, do vício, do egoísmo, da preguiça. Não se iluda, existe algo espiritual por detrás. Será que não existe algo que não estamos vendo? Ou ouvindo? É por isso que essa mensagem é importante. Porque a gente está vivendo como se não houvesse nada por detrás. A gente faz o que faz e acha que faz o que faz porque nós queremos. Quando na verdade a maioria das coisas que nós fazemos é por influência espiritual. Você não procura o jejum se não for por influência espiritual. Você não procura abrir a sua Bíblia e não cumprir um rito, cumprir um desafio, mas extrair dela uma palavra de Deus para a sua vida se não for por influência espiritual. Você não vem ao culto se não for por influência espiritual. Você não falta o culto se não for por influência espiritual. Tudo é influência espiritual. O dízimo que eu entrego, o dízimo que eu retenho é influência espiritual. A boca que clama, a boca que reclama é influência espiritual. Tudo é influência espiritual. Em Lucas capítulo 22, versículo 3 e 4, diz assim a Bíblia: então Satanás entrou em Judas. Repete comigo: Satanás entrou em Judas. Se um discípulo, se um apóstolo que caminhou com Jesus, viu o que viu, foi influenciado pelo diabo, imagina nós. Não, pastor, em mim não tem influência espiritual nenhuma, não. Ah, é? Satanás não possuiu Judas, deixando-o endemoniado e fazendo com que ele perdesse os sentidos. Ele simplesmente influenciou as suas ações. No versículo 4 diz a Bíblia: e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia lhes entregar Jesus. Olha como uma coisa é resultado de outra. E Satanás entrou em Judas. O próximo versículo: e Judas foi combinar como trair Jesus. Porque toda vez que Satanás nos influencia, nós temos algo arquitetado para trair a Cristo, para trair a obra, para trair o chamado, para trair o propósito, para trair a vontade dele. Amados, se existe algo ou alguém por trás das derrotas, não existiria algo ou alguém também por detrás das vitórias? A questão é qual mensagem que não estamos conseguindo ouvir. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 13, versículo 11, presta atenção nisso aqui, olha o que Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Opa, para, eu não sei se vocês entenderam. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, a vocês
Foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, e não a eles. Jesus estava pregando à multidão e Jesus diz aos seus discípulos: vocês receberam algo que eles não receberam, um conhecimento especial, conhecimento dos mistérios do reino dos céus, do reino de Deus. Essa é a mensagem de hoje, amados. Nessa nova estações, nós precisamos desses tipos de conhecimento, dos mistérios não revelados, das palavras que ninguém sabe. O que Jesus está dizendo é que o conhecimento dos mistérios do reino dos céus não é dado para todos. Repete comigo: conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Conhecimento, vamos lá, conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A maioria das pessoas que estavam ouvindo Jesus eram crentes em Jesus, mas pouco tinham o conhecimento dos mistérios. Nessa nova estação, nós precisamos do conhecimento dos mistérios, aquilo que está escondido. Os discípulos tinham esse conhecimento do mistério porque eles estavam na presença de Jesus, conversavam com Jesus, conheciam a Jesus. Jesus não está mais como um homem aqui na terra. Então, como estar na presença dele? Então, como conversar com ele? Como ouvir a sua voz e como conhecê-lo mais? Se ele não está aqui como esteve para os seus discípulos? A resposta é a oração. Repete comigo: a oração. Mais uma vez, a oração. A oração te leva à presença de Jesus. A oração é uma conversa com Jesus. A oração te faz ouvir a Jesus e a oração te faz conhecer a Jesus. O cristão não conhece Jesus até que ele tenha uma vida de oração. Mateus capítulo 13, versículo 11, na nova tradução da linguagem do dia de hoje, diz assim: Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino. Repete comigo: segredos do reino. Vamos lá, gente. Segredos do reino. Mas a eles não. Nessa nova estação terá sucesso quem ouvir os segredos de Deus. Existe algo sobre a situação que você está passando que ninguém sabe, nem homens, nem anjos, nem demônios, só Deus. Existe uma maneira de resolver essa situação que você está vivendo. E em oração você consegue ouvir os segredos de Deus. É engraçado que eu tenho visto muito crente atrás de profetadas. Coisas que anjos sabem, que demônios sabem, que as pessoas sabem. E hoje você acordou e você já aqui, eu vejo aqui Deus falando, você foi escovar os dentes pela manhã. E eu estou te falando que quando você estava ali escovando o dente, você escolheu aquele chinelo do Mickey. E eu estou te falando, nossa, como ele sabe disso? Deixa eu te falar, anjos e demônios estavam ali te vendo. E nós estamos atrás desse tipo de revelação. Agora existe uma palavra que nem anjos e nem demônios conhecem a seu respeito. A isso, Jesus chama de os segredos do reino. Para essa nova estação, nós precisamos ouvir os segredos do reino. Está difícil lá na sua casa? Você precisa ouvir aquilo que o diabo não faz a mínima ideia. Aquilo que nem você mesmo faz a mínima ideia. É através da oração que os segredos do reino é revelado e você tem uma resposta para o caos. Amém ou não amém?
É somente pela oração que conseguimos ter acesso a esse segredo. Essa mensagem Deus me deu na vigília, e nós estávamos aqui orando, e Deus falou profundamente comigo. Essa mensagem é um segredo de Deus à sua igreja. Nessa nova estação, Deus quer liberar segredos, e este segredo só é possível por meio da oração. É por isso que eu propus no meu coração que toda sexta-feira eu estarei aqui orando atrás desses segredos para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério. E eu quero te convidar e te desafiar a estar vindo também orar. Está vindo atrás desses segredos de Deus. Uma vez que ouvimos segredos de Deus, não tem como nós não nos destacarmos. Nessa nova estação, aquele que ora tem informação privilegiada. As pessoas não entenderão como você alcançou o tamanho resultado. As pessoas não entenderão como você resolveu tal situação. As pessoas não entenderão como você deu a volta por cima. As pessoas não entenderão como você ficou tão confiante, como você conseguiu sair da cama, como você começou a produzir tantos frutos, como você se manteve em paz nessa situação de caos. As pessoas chegarão e te perguntarão como você sabia. Como você sabia, Jaque? Qual atitude tomar? Como você sabia, Ramiro, em qual direção ir? Como você sabia? E a resposta é: eu ouvi os segredos, coisas que ninguém sabe. E o Senhor me mostrou o que fazer, como fazer, o que falar, como falar, aonde ir, com quem ir, como agir. O texto do apóstolo Paulo nos dá 3 conselhos. Primeiro conselho, alegre-se na esperança. Segundo conselho, sejam pacientes na tribulação. Terceiro conselho, perseverem na oração. É como se ele tivesse deixado o melhor para o final. Amados, prestem atenção nisso aqui. Estamos vivendo uma nova estação. E para acessarmos os segredos da parte de Deus para as nossas vidas, somente pela oração. É a oração que vai vivificar a sua vida espiritual que está morta. É a oração que vai mostrar aonde o diabo está escondido dentro da sua casa. É a oração que vai te falar em quais pessoas confiar. É a oração, são os segredos do reino que Deus vai revelar como você a ter acesso a coisas que ninguém tem. A oração vai te livrar dos ataques. Recentemente, um pastor, amigo meu, pastor Moacir, padrasto do Marcos, me mandou um áudio pedindo oração. Uma irmã lá, que estava sendo, lá de Londrina, estava sendo alvo de feitiçaria. E ele mandou áudio pedindo oração, pastor, vamos orar por essa irmã. E atrás ele mandou um outro áudio, o marido dela orando e ela gritando aos fundos. E ele orando e ela gritando. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Existem pessoas de joelhos dobrados, amados, para que essa igreja feche, para que o pastor se perca. Só uma vida de oração vai te proteger das intenções do diabo. Só uma vida de oração vai trazer segurança para o seu filho que precisou sair de carro, precisou ir para a escola. Só uma vida de oração vai proteger a sua casa. Só uma vida de oração vai te proteger. A oração, ela não é para a gente ter regalias.
A oração é uma prática comum que nós precisamos ter com Deus. Só que a mensagem para esse tempo é que através da oração Deus vai liberar segredos. Segredos do reino. Amém? Continua essa palavra quarta-feira. Deus tem me desafiado, o Espírito Santo tem me desafiado. E eu estarei aqui, se Deus quiser, toda sexta-feira orando, clamando, chorando, pedindo a Deus os segredos do reino. Essa é a mensagem, os segredos do reino. E você está convidado, 8 horas, se Deus quiser, estarei aqui orando. Pastor, é obrigado a vir? Não, amados. Isso é um compromisso meu. Isso é o que eu quero em Deus. Essa foi a mensagem que Deus nos deu e a mensagem, ela começa primeiro pelo pregador. Então, eu estarei aqui. Você eu não sei. Amém? Vamos cear?